Bom pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Claro, depende do horário que você está assistindo. Então, eu vou começar aí com vocês a falar sobre o nosso assunto para a prova, a revisão, segundo bimestre, professor Michael. Vamos lá. Então, o nosso primeiro assunto aí da apostila nossa foi matéria, né? A gente estava falando o que era matéria, que tudo que existe, tudo que existe só existe porque é feito de átomo, né? Então, tudo é composto de átomo. Todos os átomos fazem ligação química, todo átomo tem carga positiva, negativa, né? Carga do núcleo é positiva, fora dele tem os elétrons, em volta a carga negativa. Logo, se tudo que existe é átomo e todo átomo é energia, a gente está falando de que tudo é energia, tudo bem? Então aqui está um exemplo para vocês, né, dos tipos de átomos aí que existem, né? A tabela periódica nada mais é do que um catálogo com todos os átomos que se conhecem foram colocados lá. Claro que existem algumas regrinhas básicas que eles estão colocados lá, tem uma disposição correta que eles foram colocados, mas aquilo é um catálogo, né? Assim como tem um catálogo da Avon, da Natura, que você vai lá e consulta os valores, você tem lá a tabela periódica que você vai lá e consulta sobre os átomos, tudo bem? Então aqui está só um exemplo para você como o nosso corpo é 100% matéria, porque tudo é matéria. E a importância deles no nosso corpo a gente vai ver numa próxima oportunidade, ok? Então, matéria, mesma coisa aqui, átomo. E aqui está falando o seguinte para vocês, ó. As matérias, os átomos vão fazer ligação química, vão formar substâncias, né? Quando eles fazem essa ligação química, eles vão formar moléculas, vão formar substâncias, né? Então, se uma parede ela é feita de blocos, tudo que existe vai ser feito de átomos, tudo bem? Então vamos continuar o nosso assunto, que isso a gente já falou bastante em sala de aula. Vamos lá. O nosso próximo assunto abordado aí, a gente falou muito sobre mistura homogênea, heterogênea, né, fases. Então vamos lá, essa imagem aqui ó, dá pra gente relembrar bem, né, um pedacinho do exercício que a gente fez lá. Então quando a gente olha para uma imagem, a gente vê uma coisa só, uma cor só, visualmente é só uma substância, a gente chama aquela mistura de homogênea, homo de igual. Homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, a gente chama de homo, tudo bem? Hétero é quando um homem gosta de uma mulher, do diferente. Então, homo, de iguais, hétero de diferente. Nesse exemplo aqui que a gente está vendo, a gente está vendo que tem três fases, ó. A fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Logo, isso daqui tudo é uma mistura heterogênea, hétero de diferente. Tudo bem? Então, a gente está possuindo aqui três fases. Lembrando, se fosse aí água e gelo, seria aquela pegadinha do malandro, né? Seria uma mistura homogênea ou heterogênea? Tudo é feito de água, né? Então ali seria o que? Uma fase só, porque tudo é água, mas, né, é água e gelo, tudo bem? Então, componentes. Quais são os componentes? A gente está vendo aqui, ó, óleo, água e areia. Então aqui a gente tem três componentes, tudo bem? Então, fase é aquilo que está formando essa nossa mistura aqui. No caso aqui é óleo, água e areia. E misturas homogênea e heterogênea vai se caracterizar principalmente pelo aspecto visual mesmo. Eu lembro que a gente fez um laboratório, né? Aquela mágica do papel pegando fogo, vocês entenderam o que era densidade, o mais pesado vai para baixo. Por exemplo, aqui, ó, por que o óleo ficou por cima? Porque ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele é menos leve, então ele vai para cima da água. Né? Densidade é a quantidade de átomos e o peso daquilo. Tudo bem? Então a areia é mais pesada do que a água, a areia foi para o fundo, tende a ficar no fundo. O óleo é mais leve do que a água, ele é menos denso do que a água, ele tende a ficar acima da água. A água é o nosso solvente universal, ele que dilui tudo, ele que é usado como padrão, tudo bem? Então mistura homogênea, uma coisa só que a gente enxerga como se fosse uma fase só, por mais que não se tenha uma fase só, existe um monte de pegadinha em cima disso, né? Por exemplo, se eu misturar água e álcool, como a gente fez no laboratório. A gente não enxerga quem é a água e quem é o álcool, então visualmente é uma mistura homogênea. Mas, se a gente pingar um corantezinho ali que ele se dilua só no álcool, a gente vai ver que trata-se de uma mistura heterogênea. Tudo bem? Vamos continuar aí. Então, olha só, aqui está dando um exemplo para a gente lembrar como que os átomos fazem as ligações químicas dele, né? Por exemplo, o gás carbônico, ó. Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Olha a água, dois átomos de hidrogênio
e um de oxigênio, né? Que a fórmula química da água é H2O. H2, tá aqui os dois hidrogênios e um oxigênio aqui no meio, H2O. Aqui é só para a gente relembrar que a gente conta a quantidade dos átomos também. Lá no ensino médio a gente vai entrar em cálculos que envolvam o peso desses átomos também, que não é o nosso caso agora. Então aqui é só para a gente identificar que os átomos sim são contados, existem esse tipo de coisa, tá ok? Vamos lá. Tudo bem, então os átomos se ligam, fazem as ligações químicas dele, formam as substâncias, formam as misturas. E a gente falou também no processo de separação dessas misturas, né? Olha a quantidade aqui, ó, de coisas que a gente viu em sala de aula aqui de separação de mistura. Aqui está um exemplo para vocês, a apostila de vocês, né? Por exemplo ali, a peneiração. O que está mostrando ali, ó? Ele está diferenciando, né? Então a peneiração ela está diferenciando, separando os pedaços menores dos maiores. Os maiores ficaram retidos na peneira e os menores passaram. Então uma forma de eu separar o que? Sólidos. Tudo bem? A ventilação também vou separar sólidos de densidades diferentes, de pesos diferentes. Como assim? Lembra que eu contei a história para vocês do cara que fez isso daí? Então ele ficava lá jogando isso para cima. Como a casca daquilo é mais leve, quando você liga o ventilador, ele empurra a casca, mas a semente, como ela é mais pesada, ela não é levada pelo vento. Então é uma forma de eu separar dois sólidos também. A levigação, olha só, mais um exemplo aí, ó. Estou separando o que? Sólidos de densidades diferentes também. Como assim? O ouro ele é mais pesado que o grão de areia, então conforme ele vai mexendo aquilo, o ouro tende a ir para o fundo e os outros compostos vão sendo levados pela água. Tudo bem? Então também estou separando aí diferença de densidade, tá bom? Diferença de peso. E a filtração simples, né, que a gente já falou bastante, a gente está separando o tamanho, é como se fosse uma peneira de uma forma bem menor, bem reduzida, né? Vou separar aí então. Só que a filtração simples ela não é tão precisa porque a gente sabe que o café ele ainda passa, ele muda a cor da água. Então quer dizer que aquele pó não foi completamente retido pelo filtro. Mas tudo bem. Então aqui a gente já viu bastante sobre esses, né? A gente tem que lembrar, porque vai ser cobrado em prova, o que cada um aqui faz. Tudo bem? O que cada um desses aqui vai estar fazendo ali, né? Então vamos continuar falando um pouquinho, né? A gente falou aí sobre a filtração, né? A catação. Vamos lembrar um pouquinho o que é a catação? Quando a mãe de você pede, eu acho que as mães de hoje não pedem mais, né? Mas na minha época eles pediam muito. Para separar lá o feijão, para ver se tinha pedrinha no feijão, né? A gente ficava lá com o dedo literalmente catando, né? Pegando com os dedos. Então por isso se chama catação. Tu vai lá bem manual mesmo com o dedo e vai separando. Essa é a catação. A ventilação a gente falou, a levigação a gente falou. A evaporação, que está aqui, ó, é como são feitos lá o nosso querido sal de cozinha, né? Então eles retiram a água do mar, o sol bate, evapora aquela água e o sal fica preso ali, eles vão formando aquelas montanhas de sais, que a gente viu lá na apostila, como que é feito. Então essa é a evaporação, tudo bem? Decantar, deixar em repouso, e aquilo, por exemplo, você pegou a água, colocou um monte de açúcar, saturou aquilo, não está mais diluído, deixou parado em cima da mesa. Quando você voltar, você vai ver que aquilo tudo foi para o fundo. Por que foi para o fundo? Porque a força da gravidade puxou o açúcar para o fundo. O açúcar ele é mais denso do que a água, então ele vai para o fundo. Lembra que a gente falou sobre isso? Isso é decantar. Tudo bem? Deixar em repouso e deixar a força da gravidade agir. E o que vai formar lá no fundo? Esse primeiro aqui, ó, vai formar sedimentos. Foi lá para o fundo, sedimentou. Tudo bem? Falta a gente falar aqui sobre destilação simples e fracionada. Ok? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu acho que eu vou pegar aqui na apostila de vocês para a gente conversar um pouquinho. Então tá aqui, ó, uma imagem aqui de destilação que a gente tem na nossa apostila, destilação simples. Vamos lembrar o seguinte, ó. Então aqui, ó, o bico de Bunsen ele está esquentando o nosso líquido aqui. Suponhamos que aqui tenha água e sal. Quando atingir 100 graus aqui, por exemplo, o que vai acontecer? A água, que é feita de H2O, vou separar esses átomos, H2O, vou separar a ligação química dele e vou liberar eles em forma de gás. Então a água está evaporando, está deixando de virar líquida e está virando gasosa. Esses gases vão começar a subir aqui, ó. Só que tá vendo que está fechado aqui em cima? Então eles vão ter que sair por algum lugar, senão esse vidro aqui tende até a explodir com a pressão dos gases. Só que tem esse caminho aqui que ele vai fazer, ele vai passar por esse condensador.
aqui vai estar mais frio. Lembra que o calor afasta os átomos, por isso que rompe a ligação química? O frio faz o oposto. O frio vai fazer eles se encontrarem de novo aqui, ó. Então aqui, por estar mais frio, esses átomos se encontram, fazem a ligação química de novo e vai cair aqui em forma de água. Então o que a destilação simples ela vai fazer? Ela vai separar o sólido do líquido. Quem é o sólido? O sal que estava aqui. Quem é o líquido? A água que evaporou, condensou, virou água de novo aqui e caiu só a água aqui. Por que a água não leva o sal? Porque ela não tem força, primeiro, que os grãos não vão estar aqui presos, eles só estão diluídos nela. E quando eu desfaço essa ligação química, eles são gases, eles são leves, tudo bem? Então eles vão literalmente sair, vir para cá e o sal ficar retido aqui, tudo bem? Então destilação simples é isso, é o ato de eu separar sólido do líquido. Vamos voltar lá para o nosso slide. Tá aqui. E a destilação fracionada é aquela que a gente viu para fazer o processo dos derivados do petróleo, né? Que a gente aquece o petróleo, de acordo com esses aquecimentos, a gente vai produzindo lá, gasolina, diesel, querosene, né? Combustível de avião, cada fragmentos desse, cada tipo de aquecimento desse, cada fração desse aquecimento a gente produz um determinado produto, por isso destilação fracionada, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. A gente está falando aqui agora ainda do processo de separação, né? Aqui agora vai entrar a separação de água e esgoto. Então a gente vai falar de tratamento de água, ETA, estação de tratamento de esgoto, ET. Então estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Claro que existem centenas de milhares de tanques, né? Na Sabesp principalmente. A gente viu aí como é que funciona. Cheguei a mostrar para vocês lá no Projeto Verde. Mas vamos lá, galera. Decantador. Então, assim que é coletado, por exemplo, aqui das nossas residentes, essa aqui é uma estação de tratamento de esgoto, foi coletado, veio aqui, né, para o gradeamento, os grandes pedaços de coisas que vêm junto ficam retidos, depois eles vão passar tanque por tanque até ser despejado aqui, tratado, né? Esse tratado aí vai entre aspas, mas eu vou entrar nesse mérito agora. Então, o decantador vai fazer o quê? Vai deixar a sujeira aqui ficar em repouso, tá? E esperar a gravidade agir para que aquela sujeira vá para o fundo e a parte de cima teoricamente fique mais limpa. Floculação, o que é esse floculação aí? É o ato de a gente tem que pensar o seguinte, então olha só, se no decantador a gente espera a sujeira ir para o fundo para depois passar isso para um próximo tanque, mesmo assim vai ter partículas que vão ficar suspensas na água porque elas não eram mais densas do que a água para afundar. Elas eram menos densas e boiaram. Por exemplo, eu estou numa região intermediária da água. O que a gente vai fazer? A gente vai usar produto químico, vai fazer esse produto químico grudar na sujeira. Esse produto químico grudando na sujeira, quando eu paro de agitar aquele tanque, porque ele tem que estar em movimento, se ele juntou um produto químico naquela sujeira, ela tende a ficar mais pesada. Quando eu parar de mexer, aquela sujeira tende a flocular, criar flocos. Ela vai lá para o fundo porque está pesada, porque floculou. Tudo bem? Então isso é uma forma de tratar quimicamente, floculação. O filtro vai passar depois pelo processo de filtragem, que vai ter areia grossa, areia média, cascalho, carvão ativado, né? Também mais uma das etapas para tratar essa água, esse esgoto, né? O esgoto, claro que vai ter outros tanques, a gente está falando de uma forma bem geral. E esses compostos aqui, ó, eles são colocados principalmente numa estação de tratamento de água. E cada um deles tem uma função, né? A cal aqui é principalmente para controlar o pH da água. Imagina que eu não posso jogar uma água muito ácida para o ser humano beber, porque vai fazer mal para ele, vai fazer. Se eu jogar esse esgoto com pH muito ácido nos mares, nos lagos, ele vai matar todos aqueles peixes, toda aquela vida que tem lá, né? O cloro que é colocado na nossa água é principalmente para matar vírus e bactérias. Então é importante ter um cloro, a quantidade dele que é diluída na água é controlada, não é em níveis letais para a gente, tudo bem? E o flúor é para impedir que a cárie, aquela cárie dentária, aquela bactéria que vai lá, se alimenta do açúcar e vai estragando o seu dente, para impedir que ela se espalhe pela água, é colocado flúor. Tudo bem? Então essa é a importância da extração de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto. Os canais da praia 1, 2, 3, né? Até o canal 7 lá da praia, são esses esgotos aqui, ó, que vocês estão vendo na parte 7, sendo despejado no mar, né? Que ele já foi tratado, teoricamente tratado, né?
principalmente o pH que é controlado. Então olha só, reciclagem. Qual a importância da reciclagem? A gente viu que tem tipos diferentes, né, de materiais, uns que vão sofrer decomposição, que as bactérias e os fungos, que são os decompositores, vão agir, outros que as bactérias não têm como desmanchar aquilo, fazer eles virarem átomo de novo, né? Por exemplo, é o vidro, é o plástico, então eles vão demorar centenas de anos para se desmancharem por ação natural do tempo, né? Então isso é um dos problemas para a gente, né? Porque a gente produz mais lixo, tudo que a gente consome a gente abre uma embalagem, a gente está sempre consumindo esse tipo de produto e não tem como a gente descartar. A única solução é a gente fazer uma reciclagem, reutilizar tudo isso, né? Aqui está falando com vocês sobre o processo chamado de chorume. O chorume é todo aquele líquido que é liberado de corpos em decomposição, né? Então, por exemplo, os fungos e as bactérias estão lá desmanchando, apodrecendo aquilo, vai liberar aquele líquido nutritivo, não é, mas para as bactérias é, né, de decomposição. E esse chorume ele é extremamente nocivo para o solo. É por isso que os cemitérios hoje em dia, que a gente enterra o povo aí, né, eles são proibidos que novos surjam. Os que existem vão continuar existindo, mas novos serão proibidos de existir por conta desse chorume. Ele acaba contaminando o lençol freático. Tudo bem? Então todo o corpo em decomposição tem chorume e esse chorume é rico em bactérias que putrefam o corpo. Tem que se tomar cuidado com isso também. Tá bom? Então a importância da gente reciclar é para a gente não estar afetando principalmente o nosso meio ambiente. A gente tem literalmente formado ilhas de plástico, né? Aquele grande aglomerado de plástico que vão se somando aí com as correntes oceânicas, né? A gente está conseguindo poluir a nossa querida atmosfera através das viagens, através de satélites. Ali tem literalmente toneladas de lixo, desde de parafusos, de pregos na nossa atmosfera, que a NASA já está estudando como que eles vão fazer para retirar todo esse lixo. Então a gente, além de poluir aqui, agora a gente está poluindo a nossa querida atmosfera. É só um parênteses aí que eu estou abrindo. Então a reciclagem é mais uma das formas da gente separar, né? Uma forma da gente tentar evitar a poluição do nosso planeta aí. Reações químicas. Então vamos lá, galera. Se todo átomo se liga entre eles, eles estão fazendo ligações químicas. E toda ligação química ela vai ser feita, mas ela também pode ser desfeita. Então quando um animalzinho morre, ele é feito de milhões de átomos, né? Formando ele todinho, desde moléculas, tudo isso é feito de átomo. O que vai acontecer quando ele morre? As bactérias que estão nele, que são milhões, inclusive em nós também, né? A gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo, isso é dado estatístico. Quando a gente está vivo, a gente tem glóbulos brancos para proteger a gente, mas quando a gente morre, literalmente não produzimos mais. Aí as bactérias ganham essa batalha e começam literalmente a desmanchar essas ligações químicas, fazendo aquele ser virar átomo de novo, ou pó, como todo mundo conhece, mas vai voltar ao seu estado atômico. Tudo aquilo, eu estou desmanchando ele. Então a gente vai existir reação química, galera. E a primeira condição para eu saber que houve uma reação química é a liberação de gás. Se liberou gás, é porque ocorreu ligação química. Aí eu lembro que a gente conversou bastante, né, que o ser humano libera em média de 10 a 20 gases por dia, 20 puns por dia. Porque o alimento que a gente ingeriu, né, chega no intestino, vai ocorrer aquele processo de a gente absorver via intestino e jogar para o sangue o que a gente precisa. Então está ocorrendo reação de bactérias no nosso intestino, vai liberar o quê? Gás. Isso é normal, é um processo biológico e químico. Não estou incentivando ninguém a ficar fazendo isso, mas é um processo normal do nosso corpo. Por favor, hein? Então vamos lá, galera, olha só. A gente vai estar falando então dois tipos de reações, de químicas e físicas. Vamos lá, as reações químicas têm que necessariamente ocorrer o quê? Mudança de cor, alteração de odor, né? Liberação de gás, como eu falei para vocês, e liberação de luz e calor. Existem essas formas aí de se identificar que houve uma reação química. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo tipo de reação. Reações físicas. Reação física, galera, vai estar envolvido principalmente quando a gente está falando de mudança de fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou quando o objeto quebra, um objeto amassa, né? Quando eu corto um cabelo, quando eu rasgo uma folha. Eu tenho meus reagentes, não mudou, o meu produto continua sendo o mesmo, então é uma reação física. Como assim? Ó? Se eu pegar um pedaço de folha e rasgar, continua sendo folha os dois, tem mesmo depois de rasgado? É a folha rasgada, então é uma reação física. Agora, se eu pegar essa mesma folha e colocar fogo,
Não é mais uma folha que ficou no produto final, virou cinzas. Então, pera lá, era um reagente folha, coloquei fogo, surgiu um novo produto cinza. Então, é uma reação química. Então, a reação química envolve quando você muda, o estado final é diferente do estado inicial. Tudo bem? Teve liberação de luz, teve tudo aquele processo químico que a gente falou. Tudo bem? Lembrar disso daí? Vamos continuar. Essa aqui que a gente tem que conversar, que é importante. Então, olha só, os reagentes, sempre a gente vai falar sobre isso, tá? Quando falar sobre química, reagente e produto. Como assim reagente e produto? Deixa eu ajustar aqui a tela que eu estou apanhando aqui. Aqui, então olha só, a gente vai ter reagente antes da setinha. Lembra dessa setinha que a gente conversou? Toda reação química vai ter essa setinha aqui, ó. Antes dela vai ser os reagentes e depois dela serão os produtos. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, ó, quem são os reagentes? Olha lá, ácido acético e bicarbonato de sódio. Quem é o produto? O que foi formado quando eles se encontraram, se misturaram. Se eu misturar água e cimento, vai surgir um novo produto? Então, é assim que vai ser representado. Reagente, água e cimento, e aqui o concreto do lado. Então, vamos ver uns exemplos aqui, olha só. Tá aqui, ó. Aqui no primeiro, ó, bicarbonato de sódio e Bicarbonato de sódio é o meu reagente. Olha quem foi o meu produto, ó, carbonato de cálcio, água e dióxido de carbono. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo que eu estou desmanchando. Eu tinha um produto e depois ocorreu uma reação química aqui e ele foi liberado aqui, ó. Então eu estou tendo uma reação química e eu estou liberando esses compostos aqui. Então esse daqui ele está reagindo com calor principalmente. Deixa eu falar uma coisa com vocês rapidinho, só lembrando aqui, ó. A gente fala de reagente, de produto, de fungos, de bactérias, né? Tudo isso pertence à nossa condição de estar vivo aí, né? Só para a gente relembrar, quando a gente está comendo lá um bolo que foi feito com fermento biológico, a gente está comendo literalmente pum daqueles micro-organismos que estavam ali, né? Dos fermentativos. Eles vão lá, comem a farinha de trigo, liberam os gases e são esses gases dele que faz o bolo crescer, principalmente o CO2. Tudo bem? Então, ó, resumindo aqui, ó, reagente antes da setinha, produtos depois. Então, galera, eu espero que vocês façam uma boa prova, né? Façam valer a pena aí esse tempo que a gente investiu em sala de aula. Dê uma lida em algumas questões lá, né, no caderno de atividades de vocês. Ficou com dúvida? Esse vídeo ele vai te ajudar, tá? Ele vai dar uma boa base para vocês relembrarem aquele conteúdo, tá ok? Abraço e boa sorte para vocês, boa prova.